Você já notou como os insetos parecem crescer em certas partes do mundo? Veja a Austrália e a floresta amazônica, por exemplo. Eles são famosos por terem alguns dos maiores e mais assustadores insetos rastejantes. Qual é o problema com estes pontos quentes de atividade de insetos? O calor desempenha um papel no crescimento dos insetos, mas não é o único fator em jogo. Você não terá insetos tão grandes no deserto, por exemplo, apesar do calor. O verdadeiro segredo está no acesso à água. Em ambientes tropicais e subtropicais, geralmente há bastante umidade, o que significa um suprimento de deliciosos petiscos durante todo o ano. Falando em lanches, é aí que as coisas ficam interessantes. O ambiente quente e úmido cria as condições perfeitas para um buffet de insetos à vontade, que permite que os insetos cresçam e prosperem com o tempo. Isso também é verdade para os ratos. Basta olhar para os roedores gigantes que vivem nas cidades onde podem se banquetear com todo tipo de lixo e restos. Para insetos, a gema perfeita geralmente é encontrada perto do Equador em lugares como América Central e do Sul, partes da África e Ásia e norte da Austrália. Dê uma olhada neste. É especial não por causa de seu tamanho grande. Os humanos raramente veem esse inseto. É uma mariposa da madeira e foi flagrada em uma escola na Austrália. A escola fica perto de uma floresta tropical. Ele detém o recorde de ser a mariposa mais pesada do mundo. Tinha uma envergadura de até 9 polegadas. Na Austrália, existem cerca de 60 espécies de mariposa. No entanto, muitos não são tão grandes quanto a mariposa gigante. Os alunos enfrentam muitos animais no campus, como perus selvagens, coalas e cobras. Mas, de acordo com o princípio, ver uma mariposa era uma coisa totalmente nova. Quando começamos a falar de insetos na Austrália, também é difícil não mencionar as aranhas. Eles são impressionantemente grandes. Mais uma vez, é tudo graças ao clima quente e à abundância de fontes de alimentos nas matas australianas. Como a maioria dos animais de sangue frio, as aranhas tendem a crescer em lugares mais quentes. O clima australiano, especialmente nas partes norte e central, é quente e úmido, tornando o ambiente perfeito para as aranhas crescerem e prosperarem. As aranhas também são sensíveis à temperatura, portanto, climas mais quentes fornecem períodos mais longos para crescer antes da reprodução. As vastas matas da Austrália fornecem mais insetos para as aranhas caçarem, tornando-as maiores e mais fortes. Da aranha caranguejo à aranha comedora de pássaros australiana e ao caçador. Embora possam parecer assustadores, a maioria deles não é perigosa para os humanos. Agora podemos fazer uma respiração profunda e relaxante. Então, como os australianos lidam com grandes aranhas sem enlouquecer? Quero dizer, estamos falando de um país que abriga cerca de 10,0 espécies de aranhas. Os australianos tratam as aranhas com respeito, apesar dos casos de picadas de aranha. Eles reconhecem que essas criaturas não estão aqui para assustar as pessoas. Eles são um componente insubstituível do ecossistema. Quando enfrentam uma aranha em casa, chamam os especialistas se não houver ninguém corajoso o suficiente para capturar a aranha e levá-la para fora. Aqui estão alguns animais estranhos da Austrália. Devo admitir que alguns parecem assustadores e outros legais. Este aqui é uma lesma rosa quente. Tem uma impressionante coloração rosa brilhante que se acredita ser uma adaptação ao seu ambiente. Esta criatura está entre as espécies raras e ameaçadas de extinção. Você pode encontrá-lo apenas em um único lugar, o Parque Nacional Mount Caputa. Fica perto de uma floresta isolada em um antigo vulcão. Os insetos fazem parte da vida cotidiana em certas partes deste país.
Uma pessoa estava cortando a grama e uma surpresa os esperava. Eles descobriram este inseto de 14 polegadas de altura. E essa pessoa teve a gentileza de encher o bebedouro em um dia quente. Então eles notaram que os pássaros não chegavam perto do banho. Eles se perguntaram por que e verificaram. Bem, olá. A seguir, temos esse inseto gigante e ele ainda está vivo. Por que é uma coisa tão chocante? Porque, foi declarado extinto há quase um século. Eu acho que está de volta do outro lado. São os insetos pau da ilha Lord Howe, também conhecidos como lagostas. Esses insetos gigantes, medindo cerca de 15 centímetros, costumavam chamar esse lugar de Lar Doce Lar, mas os ratos pretos tinham outros planos. Esses roedores invadiram a ilha, devorando tudo em seu caminho, inclusive os pobres bichos-pau. Por volta de 1920, os insetos foram oficialmente declarados extintos, mas, como quis o destino, eles retornaram mais de 40 anos depois na Pirâmide de Ball, uma pilha vulcânica localizada a 12 milhas de distância. Mas aqui está a reviravolta: os novos e melhorados bichos-pau parecem um pouco diferentes de seus ancestrais, deixando os cientistas coçando a cabeça, imaginando se eles eram reais. Depois de algumas investigações científicas e testes de DNA, chegou o veredicto. São da mesma espécie. Com menos de 1% de diferença genética, essas criaturas herbívoras estão prontas para fazer um retorno triunfante à sua terra natal. Estamos prestes a levar os rastejantes assustadores a um nível totalmente novo. Na Austrália, há uma centopeia que vai fazer você querer rastejar para fora de sua pele. Devo dizer também que esses animais também são noturnos. Você pode imaginar acordar com uma dessas centopeias de 6 polegadas de comprimento rastejando em seu pé? Você já viu um inseto que parece ter saído direto de um filme de ficção científica? Bem, deixe-me apresentá-lo à bengala australiana. Se mostrássemos uma foto desse rastreador assustador, você provavelmente pensaria que tínhamos algumas habilidades malucas de Photoshop. Mas não, esse bicho-pau é tão real quanto parece. É difícil acreditar que uma criatura de aparência tão bizarra possa realmente existir na natureza. Isso só mostra o quão incrível e incompreensível a natureza pode ser. Imagine isso: você está vagando pelo seu jardim cuidando da sua vida quando de repente você dá de cara com uma teia pegajosa. Antes que você tenha a chance de surtar, você vê o culpado, uma aranha tecelã de jardim. Essas criaturas noturnas podem parecer assustadoras com seus corpos grandes e peludos e marcas marrom avermelhadas a amarelas, mas felizmente são inofensivas para os humanos. Na verdade, tê-los por perto pode ser bom, pois ajudam a reduzir as pragas de insetos como os mosquitos. Suas teias são uma verdadeira maravilha da natureza, fortes e quase invisíveis, com uma grande área de captura de presas. E se você acidentalmente quebrar a teia deles, não se preocupe, eles geralmente entenderão a dica e se mudarão para outro lugar. Então vá em frente e aproveite seu jardim, mas cuidado com aqueles sorrateiros tecelões de orbes de jardim. Confira esta criatura australiana pesada, a barata escavadora. Ao contrário daquelas baratas voadoras irritantes, esses caras não têm asas e não são considerados um incômodo. Eles têm um papel vital a desempenhar no ecossistema, mastigando as folhas caídas e reciclando outras matérias orgânicas. Você pode encontrá-los relaxando em uma toca aconchegante. Na verdade, eles são a única barata conhecida com uma morada subterrânea permanente. Esses rastejantes são praticamente celebridades em Brisbane, onde até são mantidos como animais de estimação. Nosso próximo assunto é a mariposa de Hércules.
Essa coisinha só pode ser encontrada relaxando na Nova Guiné e no norte da Austrália. Agora vamos falar sobre por que a mariposa de Hércules é tão impressionante. Para começar, é enorme. Possui uma envergadura de 11 polegadas, tornando-se a maior mariposa de toda a Austrália. Não apenas isso, mas suas asas têm uma área de superfície, tornando-o o maior de todos os insetos vivos. Fale sobre impressionante. Quando se trata de aparência, a mariposa de Hércules é principalmente marrom dourada e branca, com manchas transparentes em cada uma das 4 seções de suas asas. A coloração e os padrões não diferem muito entre machos e fêmeas, mas os machos têm caudas mais longas e finas em suas asas. A coisa sobre esses tipos de animais é que você nunca sabe para onde eles vão voar. Eles vão pousar no seu ombro ou na árvore ao seu lado. Você já encontrou um inseto gigante? Se sim, o que você fez? Conte-nos sua história. Por hoje é isso. Então, se você acalmou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos.